Aleluia. Quantos creem em milagre? Ele ainda faz milagre. Continuará fazendo milagres. Quem precisa de um milagre nessa noite? Então é a sua noite. Você não sairá daqui sem Deus ter tocado a tua vida, a menos que você não queira, porque Ele não te invade. Esse é um grande amor que eu não consigo entender na minha cabeça. Como que Ele me ama tanto, 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 que mesmo ver que eu estou errando, Ele ainda me respeita, não me invade. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o... também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o... Há diversidade na realização, mas o mesmo Deus quem opera tudo em... A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individual. Pode sentar. O que eu sou mais apaixonado por Jesus é que numa reunião como essa, Ele traz uma operação que precise para cada um de vocês. Se você precisa ser curado nessa noite, você será curado nessa noite. Você crê? Se você precisa que Deus te traga uma palavra através de uma profecia, Ele trará uma palavra para te animar através de uma profecia. Se você precisa ser consolado, Ele te consola, porque nós somos um corpo, e aqui no meio do corpo os dons operam segundo a necessidade. Nas necessidades desses dons operam, os dons de curar, e eu creio que Ele fará milagres. Amém? Mas tem uma coisa que acontecia com Jesus, e aí eu vou falar, se você quiser seguir, você segue, senão você vai só prestar atenção. Tem uma coisa que acontecia com Jesus, que Ele me chamou a atenção para isso. Sabe como que Jesus chegava perto das pessoas? Sabe o que acontecia? Em Marcos capítulo 1, no versículo 41, diz assim: movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. Era um homem que queria ser purificado, e fala que Jesus foi tomado por uma grande compaixão. Mas não é só esse texto. Aí eu marquei alguns textos aqui. Em Mateus capítulo 20, versículo 34, Jesus sentiu compaixão, tocou nos olhos dele. No mesmo instante, o cego recuperaram a visão e o seguiram. Mateus capítulo 15, do versículo 32, chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo, e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. De novo, eu tenho compaixão. Mateus capítulo 14, versículo 14, quando Jesus deixou o barco, ouviu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes.
Em Mateus capítulo 9, versículo 36, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão delas. Pessoas, pois, que estavam aflitas, desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe, compaixão não é um sentimento. Não é aquele sentimento que você passa na rua e vê uma pessoa e fala: nossa, eu estou sentindo coitadinho. Não, esse sentimento não funciona. Você sabe por quê? Porque a compaixão, ela socorre a pessoa. A compaixão é onde opera os maiores milagres. Os maiores milagres de Jesus foi operado dentro da compaixão. Compaixão é uma operação do Espírito que acontece dentro de você. Há 2 anos atrás eu preguei na cidade de Nobres. Até na época eu estava em Tangará e o Loir foi comigo. Eu nunca tinha experimentado essa questão da compaixão. E havia uma jovem que ela tinha descalcificação nos ossos. Os ossos dela estavam sendo descalcificados e ela não andava já há 3 meses. E quando nós chamamos para orar, que eu olhei para ela, algo dentro de mim apertou tanto, e eu olhava para ela, eu sentia tanto amor por ela, mas tanto amor que não era um amor que eu conseguiria explicar para você com a minha mente. E o que o senhor fez? Orou com ela? Não, eu abracei ela e ela foi curada. A mãe e ela não dormiram a noite toda. No outro dia o culto começava às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã as duas estavam na porta da igreja. Foram as primeiras a chegar. E ela dizia assim: pastor, eu não tenho mais nada, eu não sinto mais dor, eu posso andar, eu posso fazer a faculdade agora eu ando, eu estou de pé, eu fiquei de pé. Compaixão. Mas é uma operação de Deus que acontece dentro de você para socorrer o necessitado. Jesus se compadecia das multidões. Além disso, fala dos dons, das operações de milagre. E eu creio que nesses dias, quantos creem comigo? Antes de Jesus voltar, Ele está restaurando os dons de volta na igreja. Eles têm o seu papel importante na igreja. Sabe por quê? Porque Deus não aguenta ver você sofrer. Sabia disso? Ele se de todos que Jesus chegou próximo de você, Ele se compadeceu. Mas aí você pode estar pensando: mas pregaram aqui falando que o sofrimento, mas o sofrimento que nós estamos falando não é o sofrimento de pregar o Evangelho. Esse é outra coisa. Esse produz glória para você. Amém? E por isso você vai ter que passar. Nós estamos falando do sofrimento aqui de uma enfermidade. Nós estamos falando de um sofrimento de uma necessidade. Nós estamos falando de um sofrimento onde o teu filho está lá no hospital. Nós estamos falando de um sofrimento onde o diabo está envolvido por trás disso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não vi ninguém que fosse perto de Jesus não ser curado. E Filipe, o evangelista, no capítulo 8 de Atos, ele vai numa cidade e traz todos os enfermos e todos são curados. Cadê o pessoal da capelania? Levanta a mão. Como é como é um culto profético, eu profetizo que vocês colocarão mãos nos enfermos lá nos hospitais e eles ficarão curados. Eu sei que lá que você não pode, lá você não pode orar muito, mas você não precisa orar, você precisa levar a presença. Você vai levar a presença, vai chegar cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, vai encostar no enfermo e dizer assim: fique curado, baixinho mesmo. E quando você sair, o enfermo vai dizer: eu não sei o que aconteceu, mas quando a mulher encostou em mim, quando aquela mulher encostou em mim, algo saiu dela e entrou em mim. Eu senti um choque, eu senti algo envolver e agora eu estou bem.
Há duas maneiras de você ser curado, de receber um milagre. Eu vou falar de duas. Uma pela operação desses dons que eu falei aqui. Amém? Os dons operam no corpo de Cristo e então você recebe a cura, o dom da fé. O dom da fé, irmão, é uma operação de Deus que independe se você tem fé ou não tem fé. Por isso que a responsabilidade do milagre está em nós que pregamos, não em você que não tem fé. Por muito tempo falava assim: você não tem fé, é por isso que você não recebe. Não, é porque às vezes o pregador não tem fé, e por isso você não recebe. Pode acontecer também, porque Jesus pregou em certos lugares que o povo também não cria. Mas eu estou diante de uma igreja que crê. Eu estou diante de um povo que crê em milagre. Então você pode crer porque a operação do Espírito Santo operou o dom da fé. O dom da fé operando, o morto ressuscita. O morto tem fé para ressuscitar? Não. Se não operar o dom da fé, como é que ele vai ressuscitar? Ele está? Então você que crê vai ter que soprar no nariz dele, ou não sei o que Deus vai mandar você fazer. E às vezes vai ter que operar mais de um dom, porque às vezes o corpo dele foi enfermo, então tem que operar além do dom da operação de milagre para ressuscitar ele, tem que operar um dom de cura para trazer os tecidos de volta e que o corpo fique perfeito. Mas há uma forma de você também receber um milagre, amém? E eu vou pegar aqui o gancho da diaconisa Cláudia. Como é que foi que a mulher do fluxo de sangue recebeu o milagre? Como foi? Se eu apenas tocar nele, ficarei curada. Jesus orou com ela? Não. Ela ouviu, diga, ela ouviu. Ela ouviu falar de Jesus, falar. E aí um dia ela está na casa dela e chega a notícia, ela, Jesus está passando bem próximo aqui. Mas aí a mente disse para ela: eu não posso sair na rua porque eu tenho fluxo de sangue. Aí ela deve ter olhado para aquela multidão espremendo Jesus e falado: meu Deus, difícil demais. Foi assim? Não. Sabe como é que ela saiu? Não importa o que os outros pensam, nem o que os outros dizem. O que importa é que eu vou ser curada. E eu vou lá tocar nele. Não interessa, eu vou tocar nele. De alguma forma eu vou tocar nele. Ela foi abrindo a multidão. Ela foi abrindo a multidão. Ela foi abrindo a multidão. E quando ela toca em Jesus, Jesus fala: alguém me tocou. Os discípulos falam: mas como, Senhor, alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Ele falou: mas alguém me tocou diferente. Eu senti de mim que saiu virtude. Esse toque é de quem tem fé. E sabe o que Jesus disse para ela no final? A tua te curou. Em cima do testemunho da mulher do fluxo de sangue. Fique de pé aí, irmã. Quero apresentar para vocês essa irmã. Olhe bem para ela. Você não foi ano passado, retrasado, que eu visitei você? Ano passado eu visitei ela na casa dela. E sabe o que ela tinha? Câncer. E eu não fiquei sabendo agora, recente, que a Susan que me contou. E na visita que eu tive com ela, nós conversando, eu disse para ela: irmão, você crê que Jesus pode curar você? Ela disse: eu creio. Então se eu te falar para você fazer uma coisa, você faz? Ela disse: eu faço. Você teria coragem de adorar Jesus todos os dias? E declarar a cura sobre você mesmo? Ela disse: eu vou fazer. Ela fez. E olha como que ela está agora. Ela não recebeu o milagre pela operação do dom do Espírito Santo, mas ela recebeu o milagre por causa da fé dela. Ela não veio numa reunião onde o dom do Espírito Santo operou e ela recebeu. Não, ela fez que nem a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar em Jesus, ficarei curado. Eu vou adorar. Eu vou adorar que Ele vive. Sabe por quê, irmão? Porque a adoração abre cadeia. Não é assim? Paulo e Silas, por volta da meia-noite, fizeram o quê? Olharam um para o outro e falaram: que frio que nós caímos. E agora, Silas, como é que nós saímos dessa? Foi assim que eles falaram? Não, Paulo olhou para Silas e disse: nós sabemos como sair daqui. Vamos embora? Vamos embora. Vamos louvar e adorar. E de repente o terremoto veio
as cadeias quebraram, caíram. Isso é adoração. Diga para esse irmão: a adoração produz um milagre. Fala para ele: sabe por quê? Porque quando você adora, Ele vem. Fala: quando você adora, Ele vem. Quando você adora, Ele vem. Fala: e quando Ele vem, não há enfermidade, não há demônio, não há capeta, não há nada que possa resistir à presença, à presença, à presença, à presença, à presença da glória. Nada, nada pode ficar quando a glória chega. Não tem capeta, não tem enfermidade, seja o que for, hérnia de disco, como é que é o nome daquele negócio que você acabou de falar? Bursite? Como é que é aquilo lá? Bursite. Eu descobri que a diabetes é a esposa do diabo, então cuidado, tá? Olha o nome do trem. E eu descobri que diabetes é um espírito. Como é que o senhor descobriu isso? Simples, um dia nós estávamos ministrando, eu não lembro se foi onde foi, e um monte de gente assim, nós adorando, e sabe quem estava lá? A presença. E uma irmã disse assim, quando eu passei perto dela, ela disse: quando o senhor passou perto de mim, eu vi a diabetes indo embora. Eu falei: ah, bichinho, então você tinhosa, você, né? Mas ela foi por causa da, não foi por causa de mim, por causa da que você carrega dentro de você. Não é só eu. Onde está a arca? Aqui dentro. A presença, a presença, a presença, a presença, a presença. Sabe o que aquele na quarta-feira o missionário falou que quando Jesus no Monte da Transfiguração se transfigurou, o que transfigurou foi o que saiu de dentro dele, não foi? Não era o que estava dentro dele? Ou seja, todo o interior de Jesus aparece. Você sabia que se todo o teu interior aparecer, você fica parecido com Jesus? Porque o que está dentro de você agora é a presença. O que está dentro de você é a presença. O que está dentro de você é a presença. Então por que nós não vemos muito as operações dos dons? E nem essa presença, porque eu quero te falar de 3 coisas importantes, e se você for praticante e praticar essas 3 coisas, se você for como aquela irmã, que eu falei: irmã, você faz isso, e ela fez. Se você praticar essas 3 coisas que eu vou falar para você hoje, agora, essa presença vai vir para fora. Vai vir para fora. E você vai ficar assustado com o que ela vai fazer. Você vai estar lá na fila de ônibus, esperando o ônibus. E aquele monte de gente assim, você lá: oh Jesus. De repente, as pessoas do teu lado caindo. Dali a pouco os enfermos sendo curados. E você: meu Deus, o que está acontecendo? A presença. A presença, a presença está se manifestando, a compaixão está operando em você, amém? Agora você consegue se compadecer, agora os necessitados não passam mais desapercebido, você consegue olhar para eles e dizer: Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. A primeira coisa, para que a presença se manifeste, é o jejum. Tem que derrubar a carne. Não tem jeito, irmão. Crente que jejua vira, crente que não jejua vira comida de diabo.
Sinto muito. Crente que não tem prática de jejum se torna comida de diabo. Crente que jejua, o diabo vomita. Porque a hora que ele tenta engolir, não dá conta de engolir. Porque tem presença. Porque tem glória. Porque a carne está mortificada. As operações da carne não estão operando. Então, primeira coisa que você tem que decidir na tua vida, como filho de Deus, e você quiser andar nessas operações desses dons, você tem que jejuar. E não é o jejum que a igreja faz aqui não. Esse é o básico para você começar. Você tem que ter o teu jejum, a tua comunhão, a tua particularidade com Deus, o teu relacionamento com Jesus. Então a primeira coisa é o jejum. Temos que deixar de comer. Temos que olhar para a comida e dizer: hoje não. Hoje é Ele. Hoje eu vou adorar. Posso crer, só porque Ele vive, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a mim. Você sabe disso? Está onde? Oh, aleluia. Chegar a hora, chegar em que a morte enfrentarei sem medo, então, sem medo, terei vitória, terei vitória. Eu verei lá na glória, verei na glória o meu Jesus. Jejum. Primeira coisa, jejum. Segunda, meditação na palavra. Eu preciso meditar na palavra, eu preciso renovar a minha maneira de pensar, porque eu tenho que pensar como Deus pensa. Sabe para quem? Sabe quando Deus escreveu o capítulo 12 de 1 Coríntios, sabe quem Ele pensou? Em você, na igreja, porque os dons são para igreja. Ele pensou em você. Meu filho vai precisar de uma ferramenta poderosa lá na terra. Então eu preciso pensar como Deus pensa, eu preciso renovar a minha maneira de pensar, e a renovação vem com a meditação na palavra. Eu preciso meditar na palavra. Meditar não é ler, meditar é você está andando. Tem uma expressão que eu gosto muito de falar, do ruminar do gado. Você sabia que o gado, se eu não me engano, é o único que rumina? Come, e à noite, por isso que você passa na beirada de um pasto à noite, está lá sentado e... Está fazendo o quê? A meditação é você remoer, hein? A dona de casa levanta de manhã cedo e vai lavar os pratos, e de repente, oh Deus,
dizer que eu sou mais que vencedora, Deus. Oh Deus, como é que é isso? Quer dizer que o Senhor é meu pastor e a presença não falta em mim? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele eu fosse feita a justiça de Deus. Quer dizer que eu sou a justiça de Deus na terra. E você começa a meditar nessas coisas. Você ocupa a tua mente com a meditação da palavra. E você está ali meditando. Pega o ônibus. Quem anda de ônibus aqui, pega ônibus. Gasta 1 hora dentro do ônibus. Não fica olhando para o trânsito. Pega uma meditação e fica, Deus. Aquela palavra de ontem, eu vou trazer ela e vou remor. Quer dizer que Pedro era problemático daquele jeito? Meu Deus do céu, só dava furo, não acertava uma. Na pregação de quarta, né? Quer dizer que minha mão pode ser mirrada, não tem problema. Se eu não sei lutar com a direita, eu pego a... Mas que Deus escolheu e Ele não desiste de mim. Ele não desiste. Fala assim para esse irmão: você pode ir para onde você quiser, Deus não desiste de você. Essas coisas, então eu estou meditando na palavra, ocupando os meus pensamentos e renovando a minha mente, para que eu pense como Deus pensa. Como Deus pensa ao meu respeito. Então eu tenho que ter o jejum. Então eu tenho que ter a meditação na palavra. E a terceira coisa nessa noite para você: orar em outras línguas. Não tem como, querido. Você vai ficar 20 anos ouvindo eu falar isso. Mais 20, mais 30, mais 40. Até eu partir daqui. Se você não orar em línguas, você não encontra o caminho da tua chamada. Sabe por quê? Porque tem gente que já está 20 anos na igreja e até agora não encontrou. Conheço muita gente que não. E conheço gente que conheceu algumas coisas, mas não cai na operação dos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque eles são ativados pela oração em outras línguas. Não tem jeito. Não tem como. Agora, eu vou desafiar você. Entra nessas 3 práticas. Não precisa muito não. Todo dia você tira meia hora orando em línguas. Como prática. Não é quando a presença vem. Como prática, lá na tua casa. Vai ficar lá. Pastor, mas dói o queixo, estou cansado, não vi anjo, não senti nada. Não interessa, você está orando. Aí você aplica junto com a oração o jejum. E aí você aplica junto com a oração, o jejum, a meditação. E você vai me contar, eu vou te dar 2 meses. 2 meses, daqui 2 meses. Você manda um zap para mim dizendo como que está a tua vida espiritual, se ela mudou ou não. 2 meses, 2 mesezinho só. Você vai ver se quando você sai de lá para vir no culto, o aquebrantamento não muda. Você vai ver se quando você está em alguns lugares a presença não passa e você sente ela. Você já não precisa de um culto mais para sentir a presença. Sabe por quê? Porque ela começa a aparecer dentro de você. Eu não preciso vir no culto para sentir a presença, eu tenho que trazer ela comigo. Quantos trouxe a presença? Porque depois que nós foi embora, ele fica aqui. Tem uma boa notícia, ele vai com você e comigo. E vamos nós. Essas 3 práticas, se você for fiel a elas, elas te tiram de qualquer enrascada que você tiver. Qualquer uma delas. Porque eu sei as enrascadas que eu saí e que essas práticas me tiraram. Então eu posso dizer para você que elas te tiram. Pastor, estou ficando meio frio, não estou com dificuldade de orar. Entra no jejum para beber. Pastor, eu não estou me sentindo um pouco meio frio na fé. Começa a orar em línguas para ver se não começa a aquecer aqui dentro. Quando o texto de 1 Coríntios capítulo 12 fala das variedades de línguas, está falando das 4 manifestações dentro do dom de língua.
A primeira é orar em outras línguas para edificar a si próprio. A segunda é orar em línguas para interpretação de sinais como incrédulos. A terceira é orar em línguas para intercessão. E a quarta é orar em línguas com interpretação. Mas a única que é responsabilidade sua de orar é a orar em línguas para se edificar a si próprio. Eu orar em línguas, aí é eu que tenho que decidir. As outras 3 manifestações acontecem por um fim proveitoso, quando Deus precisa usar você. Por isso que nós não vemos os dons muito em operação, sabe por quê? Porque a igreja é tímida nessas 3 práticas. Quando será que o bispo vai lançar o jejum para eu jejuar? Não, irmão, misericórdia. Você tem que ter o teu relacionamento com Deus, viu? A tua vida em Deus, independente de qualquer lugar que você vá. Eu estou lá no Nordeste, sabia que lá no Nordeste nós não temos igreja? Mas como o senhor faz, pastor? Uai, ele está dentro de mim. Eu faço culto com ele, eu e ele, nós 2 no quarto adorando. E eu pulo e danço e choro. Você está entendendo? Diga assim: o meu milagre está muito próximo de mim. Só depende de você mesmo. Deus não está olhando para a tua condição. Nós aprendemos nesses dias. Deus não está olhando se a mão é mirrada, não está olhando se a mão tem dificuldade, se você embaia com a direita ou com a esquerda. Deus não está olhando se você tem alguma dificuldade. Deus está atrás de alguém que tenha coragem. Escute o que eu falei para você. Deus não está olhando para a tua dificuldade, está atrás de alguém que tenha de entrar no Santo dos Santos. Como é que é? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo novamente. Você não sabe viver fora disso, ó. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo não sei mais viver. Por quê? Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Agora, essa parte você tem que fazer ela bem forte. Mesmo, pode ficar sentado. Então, querido, deixa eu te dar uma ideia. Esquece esse mundo, não dá mais para nós. Não tem mais jeito. Às vezes a gente tenta, né? Um pouquinho no mundo, um pouquinho aqui, mas não dá mais, não tem mais como, não tem jeito mais. Você é de Jesus. Pisou no Santo dos Santos, foi marcado pela glória. Vai para o mundo, vai sofrer conflitos, problemas, porque não dá mais. Vai chegar lá na balada, não tem aquela mesma sentido mais, aquela mesma conexão, sabe por quê? Porque dentro de você algo aconteceu. Você pisou no Santo dos Santos, foi marcado com a glória. Agora é aqui. Então, pega essas 3 práticas na tua vida, muito forte. Pastor, eu não aguento jejuar, às vezes, jejum um dia sim, um dia não, tira isso, tira aquilo, um dia tira comida, outro dia tira aquilo outro. Mas entre nas práticas, entre na meditação, entre na oração em línguas. Pastor, eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu não oro em línguas, então daqui a pouco você vem aqui na frente e sai orando em línguas, porque você precisa. Amém? Você sabia que o crente sem o batismo do Espírito Santo, ele não faz nada, é muito difícil, é muito trabalhoso. Eu às vezes li sobre alguns irmãos, uns irmãos amados nossos que não tiveram o batismo do Espírito Santo, como eles sofreram para pregar o Evangelho. Vem a enfermidade, eles se submetem, não sabem o que fazer com a situação. Você e eu não. Nós sabemos o que fazer. Quando chega a dificuldade, eu vou adorar, eu vou orar, eu vou ficar ali com o meu Pai, orando em outras línguas, até que a presença me envolva e aquilo desapareça. Eu poderia contar aí nos testemunhos práticos meus, de situações no meu corpo. Quem caminha comigo há muitos anos sabe que eu não tomo remédio nem vou em médico, é uma decisão minha, particular, tá, irmão? Devido às experiências que eu vivi com Deus, eu não tenho medo de morrer. É quando você perde o medo de morrer, então fica mais fácil, porque nós não morremos, nós vamos para casa. Amém? Então não importa se doer meu corpo, se dá dor, se parece isso ou aquilo, eu não estou nem aí. Eu vou para adoração, e dali a pouco tem que ir embora. Eu olho para a situação e digo, você não pode ficar em mim, porque a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. E se a Bíblia diz, eu creio nela. E se ela diz e eu creio, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou adorar até desaparecer. Mas você não fica. Eu sei que tem algumas situações que nós provocamos, né? Às vezes você comeu demais e descobriu que comeu demais, então você tem que tomar mesmo um sorrisal, alguma coisa. Eu estou falando daquelas situações que aparecem, que você levanta bem, dormiu bem, levantou bem, aí vem a dor de cabeça. Do nada. Não, ela não é do nada. Ela tem uma origem. E aí o que você faz? Levanta a mão e diz, aí, dor de cabeça, para aí, chega. Chega. Ou você fica com ela, ou você toma Doril e nunca aprende a fé.
A fé, ela é ímpar, ela é particular de cada um. Você decide se você quer aprender ou não. Eu, irmão, não desisto de aprender sobre fé, de me comportar em Deus. Sabe por quê? Porque isso traz tanto resultado para a minha vida, e não só para a minha vida, mas para a vida da minha família. Eu aprendi na fé a granjear coisas em Deus, e estou aprendendo algumas coisas, porque eu ainda falho em algumas áreas da minha vida, em algumas situações eu ainda, mas eu não desisto, eu sou teimoso, eu vou aprender a andar em Deus, num lugar como o apóstolo Paulo andou. Mataram ele, dali a pouco fala assim, no outro dia ele saiu pregar o evangelho, e os hematomas do homem virou o quê? Eu vou aprender. Então você decide, pastor, nessa noite você pode receber a cura vindo aqui na frente, nós vamos orar com você, mas você também pode ir para a tua casa e pegar essa música aqui e cantar ela 1000 vezes. Não estou sentindo nada, mas quem diz que fé é sentir? Fé é crer. Fé você não sente, fé você crê. Fé você olha para a circunstância e diz, eu não aceito ela, eu não concordo com ela. Sabe quando a fé não opera? Quando as coisas estão ao redor de você e você está aceitando aquilo normalmente. Eu visitei uma família recentemente, e conversando com eles, eles estavam assim, é verdade, isso aqui aconteceu, mas tudo bem, aquilo ali também aconteceu, mas está tudo bem. Ei, não, levanta, para, não está tudo bem não, acorda. Os homens que mudaram a história foi porque não aceitaram a maneira que eles viviam e a maneira como estava. Ficaram indignados consigo próprio. Você tem que ser assim. Eu não concordo com a maneira como eu estou vivendo, porque eu sei que tem mais de Deus para mim, e eu não concordo como o mundo está também. Vai haver uma mudança. É nós, querido, é você, é eu. Mas se você se conforma com a situação, é mesmo, tá? É desse jeito, né? Todo mundo passa por isso, né? Ei, eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus. Tem a palavra de Deus na minha boca e no meu coração. Você é filho, herdeiro, tem herança, então se aposta dela. E declare ela na tua vida. Deixa eu te falar, você tem o que você crê. Você tem aquilo que você crê. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Por isso que a fé é individual. Cada um tem uma expressão e um comportamento nela. A fé é comportamento. Então cada um crê às vezes de uma maneira. Pastor, eu creio que se eu tomar um copo d'água eu fico curado. Então toma um copo d'água e eu fico curado. Mas não aceite aquela situação, não aceite aquilo, não se conforme com aquilo, não olhe para a situação e diga, não, mas olha, todo mundo está passando por isso, mas eu não sou todo mundo. Eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida é dele, e ele fez promessa para mim, tem promessa aqui para mim e para você, ó. Então nós podemos viver as promessas a cada dia. Sabe, a pastora Marília contou o testemunho dela e eu achei fantástico, quando ela disse assim, chega, para aí diabo, agora chega. Não, tem aquela, agora chega. Está vendo, basta? É quando a gente dá aquele estralo e fala, ei, peraí, basta, chega. Parou. Quando você faz isso, Deus falou, opa, agora como é que é o negócio aí? Eu estou esperando. Eu estou esperando, como é que é? Porque às vezes a pessoa está tão conformada com a situação. Ela já vem vivendo tantos anos se arrastando naquela situação. Mas a mulher do fluxo de sangue falou, chega. Eu fiquei sabendo de um homem que está passando, ele cura. Hoje chega, é o basta da minha vida. Se eu tocar nele, eu vou ficar curado, eu vou lá. Faz cara feia para o capeta, eu faço cara feia para ele. Irmão, eu estou lá no quarto, eu falo com ele, eu falo, cara feia, capeta, se você não sair, eu vou passar por cima do você.
Tive um dia lá em Alagoas com as coisas apertadas, os negócios. Eu levantei de madrugada, eu fui pro quarto e falei: epa, vamos conversar aqui. Chega disso, chega tudo. É as horas dos basta, aquelas horas que você se levanta e Deus está doidinho para pegar você nessa hora. É isso aí, meu filho. Preciso de gente assim, gente que tem coragem, gente que não aceita, que não concorda. Gente que quer mudança. Não só na vida dele, mas na vida das outras pessoas. E se torna um canal, então, para Deus poder operar milagre. Porque tem ousadia. Mas aqueles que cruzam o braço e dizem: olha, não, tá bom aqui, eu já conheço a Bíblia o suficiente, tenho uma vida boa, um salário estabilizado, trabalho bem, tenho minha casa, minha família, eu vou para o culto toda quarta-feira na Ágape, aos domingos e na Santa Ceia de manhã, sou dizimista e de vez em quando eu faço uma oferta. Querida, sinto muito, você não está vivendo o que Deus tem para você. E se você não tomar uma atitude, você não vai viver o que Deus tem para você. Deus está esperando uma atitude sua e minha, com relação à glória que Ele pôs dentro de você. Para mudar a geração, essa tua casa, tua família, o teu bairro, algumas coisas nessa cidade. Eu estava vendo ultimamente agora, recentemente, o último concerto do Marcos Witt. Fazia tempo que eu não acompanhava ele, eu descobri uns novos hinos dele, fui ver o novo concerto que ele fez. Marcos Witt mudou o país que ele está, que ele vive. Só para você ter uma ideia. E nós? E você aí? E eu? Vamos ficar de braço cruzado aceitando tudo? Ou vamos se levantar na palavra de Deus e crer que um Deus de milagre vai produzir um resultado nessa nação, nessa cidade, nesse bairro, nesse país, e Ele vai usar você? Sabe o que eu achei mais fantástico naquela palavra que o bispo pregou sobre aquele rapaz? É que ele orava para Deus fazer alguma coisa, até que ele descobriu que Deus estava de olho nele para que ele fosse fazer alguma coisa. Até que Deus olhou e falou: ei, é você. Não, é ela, Deus, é ela. E para encerrar, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu descobri depois de 20 anos. Não bem que eu descobri depois de 20 anos, mas se passou 20 anos da minha vida para me descobrir isso. Por isso que eu vou contar para você não esperar 20 anos da sua vida para você descobrir. Quando eu me converti, eu comecei no ministério. Eu fui líder de louvor durante 4 anos. E um dia a minha pastora chegou em mim e disse: Roberto, Deus está te dando uma unção para o louvor. E ministrou aquilo em mim. Eu caí no chão e foi como se um cobertor viesse sobre mim. Você sabe como eu aprendi a tocar violão? Eu aprendi a tocar violão quando o Osney, o Winston, lembra do Osney? O Winston estava junto. O Winston é um irmão que a gente se conhece há muito tempo. É um homem que está na África hoje. Quando o Osney foi para a África, isso tem muitos anos. E um dia nós estávamos lá na igreja e na despedida dele o Osney disse assim: olha, quem quer aprender a tocar meu instrumento, Deus vai dar uma unção, vem aqui para frente. E ele olhou por mim e foi quando eu aprendi a tocar violão. Eu aprendi a tocar violão assim. E aí eu comecei a tocar violão, é a unção de louvor, né? Mas eu olhei para os irmãos que tocavam mais bonito. Eu fazia só da ré, mi, fá, sol. E disse: não, isso não é para mim, porque, meu Deus, olha lá. E aí sabe o que eu fiz? Eu fui deixando de, porque eu olhei uma de fi. Eu disse: não, louvor não, porque olha lá como é que ela canta, a voz dela é tão bonita, a minha não chega nem perto. E eu só sei, os meninos tocam aqui, o Roberto faz uns negócios na guitarra, eu só sei fazer dó, ré, mi, fá, o negócio não vai dar certo.
E aí eu fui. E aí algumas pessoas, às vezes quando eu tocava, também falavam: não, você precisa melhorar um pouco mais e tal. Eu disse: agora que não vai mesmo. E aí eu fui largando do lado. E fui largando do lado. E aí sabe como que eu fazia com o louvor? Tanto lá em Sabáudia, quando a gente começou a igreja lá, eu estava no louvor, eu que tocava violão, lá em Tangará da Serra, eu fui para o louvor como se fosse alguém para tapar buraco. Até um dia a pastora Lídia conversando comigo, eu disse: não, pastora Lídia, no louvor eu tampo buraco. Então eu pegava o violão para tampar buraco. Aí o Espírito Santo, né, olhava para mim e dizia: você está tampando buraco, então deixa você quieto. Olha como Deus te respeita. Agora eu fui para Nordeste, lá a gente tem um período muito mais forte de oração. Eu vou para a oração e fico lá orando e adorando, e de repente eu recebo umas chamadas muito fortes, e uns puxão de orelha, e umas... Deus disse para mim: ei, que deu o louvor que eu te dei, que deu a unção que eu te dei para ministrar louvor. Falei: Jesus, eu abri mão de algo que o Senhor me deu lá atrás. Muitos de vocês têm, aqui tem muitos operadores de milagres, ó, sabia disso? Vocês só não fazem porque você fica olhando os outros. Lembra da pregação de quarta-feira do André Silva? Lembra? Ele falou que não está nem aí com ninguém. Se ele pregar numa igreja e não for convidado para pregar de novo, não importa. O que importa é o que Jesus disse para ele. É desse jeito que você tem que se comportar. Você não tem que se comportar porque as pessoas vão achar bonito ou vão te agradar. Você tem que comportar porque Deus te deu uma palavra. E queima nas tuas mãos a unção de cura, de milagre. E aí você vai lá para o supermercado fazer compra, e Deus diz: ora por aquela mulher. E você fala: não. E aí você fica se escondendo atrás das desculpas suas, como eu fiz com o louvor. Eu fiquei escondendo. Deus, não, mas não tem jeito. Eu decidi: a partir de hoje eu vou tocar violão. Estou nas madrugadas ensaiando, porque eu vou tocar. E não vou tocar para tampar buraco. Porque o Ferreira falou aqui que no reino de Deus não tem tampa buraco. Não tem mesmo. Vou assumir minha posição daquilo que Ele já me deu, para trazer a glória para as pessoas. Continua. Tua humildade colocou jardim em mim. Seu troca do amor, o amor. Pois o amor não se compra, Nem se merece. O amor se ganha de graça. Fique de pé. Eu quero conhecer Jesus. Diga para Ele: eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Mais uma vez, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua.
Yeshua, 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 Yeshua. Jesus, 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 Jesus. Yeshua, Yeshua. Jesus.